Existe uma diferença enorme entre correr com método e correr para provar alguma coisa. E a maioria dos corredores não percebe quando atravessa essa linha, porque o ego não aparece como vilão, ele aparece como coragem, como competitividade, como garra. Mas muitas vezes, o que parece força é desorganização emocional. E tem um ponto importante aqui. O ser humano, principalmente na fase adulta, de construção de identidade, quando estamos consolidando carreira, posição social, imagem pessoal, tende a viver em modo constante de afirmação. A gente quer mostrar competência, quer mostrar capacidade, quer mostrar força, não apenas material, mas moral. Queremos provar que damos conta. E esse impulso, que naquela fase faz sentido na vida profissional e social, muitas vezes invade o treino. E quando ele invade o treino, o método começa a perder espaço para a necessidade de validação. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a diferença entre treinar e competir com o método ou deixar o ego tomar as decisões que o planejamento já tinha resolvido. Correr com o método é simples, mas não é fácil. É entender que cada treino tem um objetivo fisiológico, cada fase do ciclo tem uma função, cada intensidade tem um propósito. E você não é o mesmo atleta em todas as provas, já que o organismo responde de forma diferente dependendo do momento do ciclo. Treino não é sobre intensidade máxima, é sobre estímulo adequado. Um regenerativo não é fraco, ele é estratégico. Um treino controlado não é menos esforço, ele é construção. Método é saber que performance não é construída no impulso, é construída na repetição inteligente. Agora vamos falar do que está sempre nas entrelinhas e quase ninguém admite. Ego não é comportamento de arrogância explícita. Ego é quando a emoção toma a decisão que o planejamento já tinha tomado. É quando você acelera o regenerativo porque alguém passou, porque transforma um treino progressivo em disputa. Você ignora o ritmo da planilha porque estava se sentindo bem. Você larga uma prova acima do planejado porque o grupo puxou. O ego raramente grita. Ele sussurra: ei, você pode mais, não fique para trás, mostra que você está forte. E ali o método começa a se dissolver. Tem uma frase que eu gosto muito: treino não é palco. Se você precisa ganhar o treino, você perdeu o processo, porque, mais uma vez, cada escolha, uma renúncia. O treino existe para provocar adaptação fisiológica, não para validar a identidade. Quando o treino vira validação, a carga externa pode até parecer correta, mas a carga interna já saiu do controle. E isso é invisível no momento, mas aparece depois na forma de fadiga acumulada, oscilação de performance, dificuldade de recuperação, lesões recorrentes, sensação constante de não encaixar. Quando você altera o ritmo de forma impulsiva, você altera a zona metabólica predominante. Cada intensidade ativa uma predominância metabólica diferente. Quando você acelera além do planejado, sai de uma zona majoritariamente aeróbia e começa a aumentar a participação glicolítica. Isso eleva a produção de lactato e a dependência de glicogênio muscular. O que era para ser um estímulo de base passa a gerar estresse metabólico elevado. Então a recuperação deixa de ser simples e passa a exigir mais tempo e reorganização interna. E o que era construção controlada vira desgaste desnecessário. Recrutamento de fibras. Em ritmos controlados, predominam as fibras do tipo 1, mais resistentes e econômicas. Quando você acelera impulsivamente, começa a recrutar mais fibras do tipo 2. Essas fibras são mais potentes, mas fadigam mais rápido. Isso aumenta o custo neuromuscular da sessão. Além disso, altera o padrão de adaptação esperado para aquele momento. Você treinou potência no dia em que deveria treinar eficiência. Demanda neural. Aumentar o ritmo não é apenas questão muscular, é neural. O sistema nervoso central passa a coordenar maior frequência de disparo motor. Isso eleva a exigência de sincronização e controle fino do movimento. O esforço deixa de ser predominantemente metabólico e passa a ter forte componente neural. E o sistema nervoso demora mais para se recuperar do que a musculatura. Por isso, às vezes, o corpo parece pronto, mas o desempenho não responde. Resposta hormonal. Mudanças bruscas de intensidade elevam marcadores de estresse, como o cortisol e catecolaminas. Em doses adequadas, isso é positivo e adaptativo.
Mas quando ocorre fora do contexto planejado, gera sobrecarga desnecessária. O equilíbrio entre estímulo e recuperação hormonal fica prejudicado. Isso pode impactar sono, recuperação e sensação subjetiva de energia, e o ciclo começa a perder a harmonia. Perceba que você muda completamente o tipo de estímulo, e isso desorganiza o ciclo de esforço e recuperação. O problema aqui não é correr forte, o problema é correr forte no dia errado. Método organiza a adaptação, ego cria ruído na adaptação. E performance precisa de sinal claro, não de ruído. Eu já vivi isso tanto em treinos quanto em provas. Teve uma fase da minha carreira em que eu participava de um camping anual de treinos e ali quase sempre conseguíamos reunir um grupo de atletas da mesma modalidade, cada um com sua planilha, mas compartilhando parte das sessões. Alguns treinos da semana eram feitos juntos, principalmente regenerativos e quase sempre os longos. E foi justamente nos longos que um padrão foi estabelecido. Faltando alguns quilômetros para terminar, alguém acelerava. Às vezes era outro atleta, algumas vezes era eu. O ritmo começava a subir progressivamente e quando percebíamos, aquele longo terminava como se fosse uma prova. Na semana seguinte, a mesma coisa. E isso começa a ficar normal. Ninguém comenta, os treinadores nem sempre ficam sabendo. Parece algo natural do grupo. Mas o que está acontecendo ali? O treino longo, que tinha uma função específica dentro do ciclo, muitas vezes aeróbia, controlada, acumulativa, estava virando estímulo competitivo. A carga interna já não era mais a planejada. Depois de algumas semanas assim, eu comecei a perceber o efeito colateral. Os treinos seguintes da semana não encaixavam tão bem, a recuperação ficava mais lenta, a sensação de controle diminuía. E aí vem a parte difícil. Assumir que aquilo não era estratégia, era ego. Era a necessidade de não chegar depois, de não ceder no final, de mostrar força. Quando percebi que aquilo estava afetando o restante da semana e, por consequência, o planejamento inteiro, tomei uma decisão consciente. Voltei meu foco imediato para a preparação e deixei o foco distante para as competições. Passei a controlar o final dos treinos. Mantinha meu ritmo ideal mesmo que isso significasse chegar depois. E sabe o que aconteceu? O processo voltou a encaixar, os treinos começaram a responder melhor, a recuperação melhorou e as competições passaram a refletir essa organização. Ali eu entendi algo que leva até hoje. Chegar primeiro no treino pode alimentar o ego, mas chegar inteiro para a prova alimenta a performance. Agora vamos para a prova. Na prova, o ego é mais sofisticado. Ele aparece já na largada. Se existe um ritmo planejado, ele é um, mas o ritmo do grupo é outro. E aí surge a pergunta: você tem e está executando estratégia ou reagindo ao ambiente? Prova não é lugar de provar valor acima de tudo, é lugar de executar estratégia. Quem larga acima do planejado normalmente paga no final, e muitas vezes não é falta de preparo, é erro de decisão. E se isso puder ajudar, eu sempre ensino aos meus alunos algo que aprendi desde muito cedo na minha carreira: respeitar o nível de condicionamento que eu tinha em cada competição. Sabia que nem toda prova era para recorde pessoal, nem toda fase era de performance máxima, mas em quase todas eu consegui extrair o melhor possível dentro daquele momento fisiológico, porque eu executava o que estava planejado. Nas raras vezes em que errei, perdi segundos importantes, e no alto rendimento, segundos fazem diferença. Mas para o amador isso pode representar minutos. Mas se esses erros estavam ligados à leitura de prova, não à necessidade de provar ego. E essa diferença é fundamental. Quando o erro vem da estratégia, ele ensina. Quando vem do ego, ele se repete. Ego não é maldade, é insegurança. Aqui entra a profundidade. Muitas vezes o ego não é arrogância, é medo. Medo de parecer fraco, medo de ficar para trás, medo de não evoluir, medo de que os outros achem que você não está bem. Mas maturidade esportiva é saber que performance não se constrói na comparação, se constrói na consistência. Quem disputa treino normalmente compromete prova. Quem executa método normalmente surpreende na prova. E como já disse em outras ocasiões, por aqui e também para os meus alunos, o treinador não existe para acelerar você. Ele está ali para regular você, para proteger você de você mesmo. Porque todo atleta, inclusive o experiente, em algum momento vai querer provar algo.
E é aí que ele precisa ser convencido de que o método precisa prevalecer sobre o impulso. No próximo vídeo, eu vou falar especificamente sobre a estratégia de prova. E já te adianto que ali também nenhuma estratégia funciona se você não tiver maturidade para executá-la, porque estratégia não é planilha bonita e perfeitamente cheia de números, é disciplina emocional. Agora vou deixar uma reflexão simples. Quando você treina ou compete, pergunte: essa decisão está alinhada com o meu método ou está alimentando o meu ego? E pode ser que só isso já te ajude a ir melhorando suas atitudes pelos treinos e provas. Porque o ego constrói momentos, o método constrói carreira. E se você quer correr melhor e por mais tempo, você precisa se decidir quem está guiando a sua corrida. E você precisa também curtir esse vídeo se ele te ajudou e se inscrever nesse canal que quer te trazer bastante informação e bons treinos.